a minha fala reiterando os cumprimentos que foram proferidos pelo doutor promotor de justiça. Desejo uma boa tarde a todos. Uma excelente continuação de sessão de julgamento. Cumprimento o juiz que hoje aqui preside o ato, o Diego. É um prazer ser presidida por Vossa Excelência, ao promotor, com quem hoje divido a banca da acusação, em prol da efetivação da justiça. Porque o Ministério Público ele não é um órgão de acusação, mas o Ministério Público cumpre um dever constitucional de ser o fiscal da lei. Se aqui hoje, no caso dela, houvesse qualquer coisa diferente do que foi sustentado pelo promotor de justiça, assim ele teria requerido. Mas tudo que foi sustentado e demonstrado a Vossa Excelência pelo promotor hoje é enquanto um fiscal da lei, para que se possa promover a efetiva justiça, para que quando os nossos também forem uma ocasião, né, de perda, Deus livre guarde, vítimas de infecção brutal, que nós também possamos ser amparados pela justiça. Cumprimento a banca de defesa, ao acusado, a família do Márcio, que é participado de grande forma, muita tristeza. Espero que hoje vocês consigam encerrar esse tipo, por essa página, conseguir reconstruir a vida de vocês depois de uma tragédia tão grande que desolou toda a família. Aos membros e agentes da segurança pública que trabalham nas varas da justiça e a Vossas Excelências, que hoje são os juízes naturais dessa causa e representam pessoas íntegras, idôneas, e que estão aptas a julgar. O jurado não tem a obrigação de ter conhecimento jurídico e, muito por isso, o doutor promotor trouxe tantas explicações para que Vossas Excelências possam julgar essa ação penal com uma elucidação dos fatos e muita clareza. Em que pese Vossas Excelências não tenham a obrigação e o dever de ter conhecimento jurídico, se fazem necessárias algumas ponderações para que hoje nós possamos efetivamente fazer justiça. E não justiça somente pela vida do Márcio, mas justiça também pela vida da Gislaine, que há mais de uma década vivenciou um relacionamento abusivo e que já sofreu muito, e que esse crime aqui em tela, hoje, e eu digo isso para Vossas Excelências com muita clareza, ele é só um reflexo de um problema que nós temos estrutural, né, e que se arrasta e se perdura desde o início da humanidade. Se nós formos parar para pensar historicamente, a mulher, desde o início, ela cumpria, e nós fomos criadas, né, para servir ao homem. A mulher ela foi criada para que quando chegasse uma idade determinada, e graças a Deus até isso nós conseguimos evoluir, porque antigamente era muito comum que meninas se casassem com 10, com 12 anos e já iniciassem uma vida sexual ativa, e hoje nós já entendemos que essa idade, inclusive uma vida sexual ativa, configuraria um crime contra a dignidade sexual. Mas desde o início da história, a mulher foi criada para servir ao homem. Ao longo dos anos, com o avanço da população, com o conhecimento e a expansão da mentalidade das pessoas, nós fomos conquistando alguns direitos. Hoje eu até brinco que tem dia que eu nem queria direito de trabalhar fora, eu queria fazer bolo à tarde, passear com o cachorro. Mas hoje nós temos o direito de trabalhar fora, de viver sozinhas, de sermos mães solos. E é muito engraçado ainda acerca disso, porque hoje nós conseguimos tirar aquela imagem marginal da mulher que é desfitada, por exemplo. Porque até há 30 anos atrás, se você se separasse do seu marido, mesmo em uma situação de violência doméstica, você, para além de ser mal vista, você ainda era mal vista socialmente. Eu sou de Minas Gerais. Minas é um estado muito grande. São 853 municípios. A região capital, a região metropolitana, é perfeitamente possível você ser uma mulher desquitada, você ter mais salvo sem qualquer julgamento. Mas quando se avança para o interior, ainda é muito comum, eu que estiver em uma cidade do interior, que quando você chegue, alguém te faça um comentário do tipo: mas você ficou sabendo que a Maria está desquitada? E a filha da Joana, você ficou sabendo? A grávida não é casada. Porque ainda assim, em regiões que são mais afastadas, que são mais pobres, ou que são menos populosas, né, nesse sentido de expansão da globalização, ainda há um preconceito muito grande e um machismo que está enraizado dentro da nossa sociedade, de uma maneira quase que verificada. Que o crime, aqui hoje discutido nessa ação penal,
ele nada mais é, como dito muito bem pelo promotor de justiça, que é um reflexo disso. O crime, o Márcio, ele não foi assassinado porque ele chamou o Eurico de corno. Ele não foi assassinado porque ele discutiu com o Eurico anteriormente, numa margem dos 100 metros. Ele não foi assassinado porque ele pegou no ato uma traição, foi acometido por violência e emoção, em uma hipótese. O Márcio foi assassinado porque ele se sentia dono da Gilene. Márcio foi assassinado porque ele não aceitava que a Gilene virasse a página e seguisse a vida dela. E, sinceramente, se não fosse o Márcio, ele teria matado qualquer outro homem que ousasse chegar perto de uma mulher que meramente queria exercer o direito de ser feliz. Que meramente queria romper um ciclo de violência, de anos de abuso, e queria viver a vida com mais leveza. Isso não é pecado. Também não é crime. Mas isso aqui é uma pessoa deixar uma faca grudada no pescoço dela. Aqui foi dito, né, e gostaria até de... enquanto eu escutava, eu até me lembrei disso, porque a minha mãe sempre me disse que a verdade, a mentira só anda enquanto a verdade não chega. Né? E hoje nós escutamos aqui do interrogatório do réu, e eu fiquei fazendo algumas observações de que a mentira só andou enquanto a verdade não chegou. Se nós pararmos para comparar o depoimento do próprio com o depoimento da Gilene, que foi a primeira pessoa que foi ouvida, nós percebemos que tem várias inconsistências. A Gilene, o tempo todo, se referia a ele enquanto o Eurico, ou então enquanto ao meu ex. Ele, até o dia de hoje, que há 2 horas atrás, ainda se refere a ela, a mulher que acabou com a vida, quanto minha mulher. Porque ele não enxerga, ele não reconhece que ela é uma pessoa. Ela é um objeto. A Viluene meramente representa aquele homem, a briga. Como se fosse a compra do primeiro carro. É meu. Quem chega, ninguém encosta, não me parece. Ninguém usa, é meu. Não tem vontade própria, não tem vida própria, não pode ficar sem mim, é meu. O tempo todo, inclusive, o juiz até fez uma intervenção e perguntou, mas na época vocês não estavam separados? Não, nós tínhamos reatado. Tanto que foi dito por ela que eles estavam separados. E na primeira parte, outras testemunhas também confirmaram a informação. E, para além disso, Vossas Excelências não tiveram conhecimento, não foi recebido para Vossas Excelências, mas o procedimento de competência do Tribunal do Júri, só que bem rapidinho, é um procedimento bifásico, é um procedimento que ele é diferente de procedimentos comuns. Então, nós temos a primeira fase, que é meramente um juízo de admissibilidade, onde é percebido e entendido se a pessoa deve ser ou não submetida ao Tribunal Popular. Para que essa pessoa seja submetida ou não ao Tribunal Popular, faz necessário o menor indício de autoria e o menor indício de materialidade, para que os seus pares, o povo, decidam se aquela pessoa deve ser ou não condenada ou absolvida. Durante a primeira fase, no juízo de admissibilidade, ele também prestou o depoimento. Aí ele traz a informação de que, eu até anotei aqui, que a faca, quando ele foi questionado pelo promotor que a época conduzia a ação penal, sobre o porquê ele está com essa faca. Ele traz a informação de que ele estaria com essa faca, que ele teria ganhado do pai da Gilene, que essa faca ele levava ela para os lugares, deixava no carro, deixava no caminhão para descartar fruta, para cortar cana, que era uma faca que atualmente estava com ele. E que ele somente havia decidido carro com essa faca porque o Márcio era maior que ele em termos de estatura e que ele tinha medo do Márcio agredi-lo. Hoje ele já traz a informação aqui de que não, essa faca já estava no carro, no tempão, ele nem sabe quem colocou essa faca no carro, poderia ter sido de Glenn, poderia ter sido as crianças, talvez fosse para cortar uma cana, alguma coisa. Enfim, como ele usava o carro para passear com a Gilene e com a família, ele não tinha conhecimento de onde teria sumido essa faca dentro do carro. Pois bem, aqui eu gostaria de mostrar para Vossas Excelências coisas. Aqui, como eu imprimo o processo físico, está na marcação 139, doutor. Tá?
Até o termo, nós tínhamos uma testemunha chamada Sebastião. Sebastião foi ouvido em 7 polícia civil e foi ouvido também durante a primeira fase do procedimento. Quem é Sebastião? Era o proprietário anterior do carro, que estava em posse do Eurico, que era um Chevrolet Classic, em Costa. E aí, como esse carro, né, foi utilizado no crime, foi conservada a placa, Sebastião foi intimado inicialmente na delegacia explicar, né, porque até então ainda estava sob o vítima de titularidade, foi utilizado nesse crime. E na oitiva dele, ele fala o seguinte, que ele realizou a venda do veículo na data de 20 de 10 de 2023 para a pessoa de Eurico Alves Francisco, que efetuou o pagamento na quantia de 7 mil e ficou de pagar o restante em 10 parcelas de R$ 800. E aqui, ele junta, inclusive, um contrato de compra e venda desse carro. Pois bem, ele vendeu esse carro no dia 20. Aqui, a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o crime se deu no dia 22 de outubro de 2023, aproximadamente às 19h30. 2 dias depois. Como que ele usava esse carro para passear com a família? Os filhos andavam, a Girlene andava no carro. Se há mais de um mês ele já estava separado. Quando os filhos estavam andando no carro, poderiam ter deixado essa faca desse tamanho dentro do carro. Porque, sinceramente, não é uma faca que se corte tudo. A cana pode até ser que a cana é mais dura. Mas, por exemplo, você não corta uma maçã com uma faca desse tamanho. Eu não andaria jamais com uma faca dessa dentro do meu carro. Porque chega alguém para tentar faca, eu ainda me mato com a minha própria arma. Não é crível, não é uma justificativa crível. E dizer que houve uma discussão, nós nos assistiram um vídeo que foi demonstrado aqui exaustivamente pelo promotor de justiça. Não tem tempo de ter ocorrido qualquer atrito tal quando ele se aproximou do carro. O depoimento da Girlene, nesse sentido, também foi muito claro. Durante a primeira fase também, nós tivemos depoimento de uma outra testemunha, que foi o senhor, vou lembrar o nome dele, acho que é Néia, salvo engano. Mas é o senhor que forneceu essas câmeras de segurança. E quando ele foi questionado pelo promotor de época, como os usavam também, eu estou falando assim, o que o senhor viu? E aí, de uma maneira muito singular, ele disse, eu vi tudo que estava na câmera, porque eu estava na grade do portão, para não sair, porque não sei se era esposo, se era uma filha, que não deixou ele sair com medo de que ele também fosse vitimado. E ele relata que foi tudo muito rápido, que a Girlene saiu do carro apavorada, ela conseguiu fugir, que o Marcos não conseguia soltar o cinto, e que depois que o Eurico desferiu as facadas, ele deu uma volta no carro, ele voltou, ele deu a última facada, que foi justamente para deixar a faca cravada. Ele entra no carro e ele sobe. O vídeo é muito claro. A Girlene, quando ela consegue fugir, ela sobe no sentido da avenida. E ele faz o mesmo percurso, porque ela narra para a gente, no depoimento dela, de que ela teria escutado a rádio de portão, que ela não viu, mas que ela deduziu que você que ele foi falando que ela ia embora com ele. Seria ironia e um desrespeito muito grande. Eu até entendo que seria uma forma até de debochar da inteligência do intelecto de forma de dizer, mediante um vídeo, que é uma prova audiovisual, deixando muito claro que tudo se deu instantaneamente, sem qualquer intervalo de tempo para uma discussão, uma troca de ofensas, uma ironia, um deboche, né? A gente é uma prova, tem completado, que é um vídeo. Eu teria falado que aquela prova está errada, o que está certo é que não. Eu cheguei perto, eu queria conversar, e aí ele me chutou, e aí sim eu dei nele para. Porque, primeiro, se eu quero conversar com alguém, só me chutar, mas se eu quero selar a paz, é bandeira branca, é dar uma de oliveira. Bandeira branca, não posso mais. Eu não vou conversar com uma faca desse tamanho, não. Hoje o promotor perguntou aqui, perante as nossas se ele teve alguma agressão. Hoje ele trouxe mais uma vez uma versão inconsistente ao que foi apresentada na primeira fase do juízo de admissibilidade, onde ele narrou que o Marcos teria dado um chute na boca dele. Por isso ele teria dado as facadas.
Porque como ficou sem qualquer sentido, ele já mudou a versão. E anteriormente ele teve justificar as facadas com chute. Não, eu não ia fazer nada. Ele deu um chute na boca, e aí sim que eu dei as facadas. Só que eu preciso contar para Vossa Excelência de que o Márcio, ele tinha uma altura de mais ou menos 1,90 m. E era muito alto. Eu tenho 1,77 m. Eu salto agora, meu salto tem 10 centímetros. Ou seja, eu estou com 1,87 m. Ele era mais alto que eu nesse momento. E o carro, não sei se vocês puderam perceber, mas era aquele modelo Ford Ka baratinho. Nem se ele quisesse, nem se ele fosse ginasta, olímpico, coloca a perna na cabeça, ele teria angulação para dar um chute na boca de alguém. Sabe por que eu estou trazendo essa informação para a Vossa Excelência? Porque hoje, sinceramente, talvez elas não teriam a menor relevância, porque foi prestado um novo depoimento que traz outra versão. Mas eu só quero dizer para a Vossa Excelência que a todo custo que tem sido tentado realizar por parte nesse salão de plenário, quase que a aposta de criar-se uma justificativa para o injustificável. Nada justifica tirar uma vida. Vai ser dito aqui para a Vossa Excelência, e eu entendo, e é uma coisa que eu também acredito, que o homicídio ele é o único crime que é comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Você pode estar dirigindo um dia à noite, chuvoso, você não enxergou uma criança correndo atrás de uma bola no pelo, uma caridade. Você matou alguém. Indiscutivelmente. Se você estuda ou não, é outra história. Você matou alguém. Você pode brincar de jogar seu sobrinho pra cima. Ai, que bonitinho, Pedro. O Pedro só que tiver que bater a cabeça, que seja na mãe. É um crime comum, qualquer um pode acontecer. Pode estar bebendo com teu amigo, aí ele escorrega, cai, bate a cabeça, pode discutir com alguém, muito bom da pessoa cai, bate no futebol. Mas nada justifica, e o pior é querer criar uma tese, uma mentira, para sustentar e justificar o injustificável. Sabe por quê? Porque existem diversos cenários, diversos desmembramentos dessa morte. Já estou encerrando a minha fala, mas eu gostaria de contar para vocês também, só a título de informação, porque e para os jurados já se viram em conselhos de sentenças anteriores e não perceberam, não tiveram a ocorrência, né, de um assistente de acusação, mas eu gostaria de contar o porquê hoje eu estou aqui enquanto assistente de acusação. Quando o Márcio foi assassinado, ele residia com a genitora dele, que era uma senhora, a mãe dele era idosa. E o Márcio era um filho muito amado. Ele era evangélico, ele tocava para a mãe dele, cantava, tocava violão todos os dias, cuidava da mãe, fazia comida junto com a mãe, fazia todas as funções, levava para o médico. A mãe, quando soube do assassinato do filho, não sei o que aconteceu, infelizmente, né, hoje, até por conta da globalização, dos avanços das redes sociais, as notícias circulam com uma celeridade muito maior do que há anos atrás. Então, esse vídeo, ele foi amplamente divulgado. E a família toda teve acesso. Algumas pessoas não puderam assistir, como os irmãos dele, que aqui se fazem presente, eles não assistiram até hoje. Eles não tiveram coragem de entrar dentro do velório para ver como o estado do irmão ficou depois desse tempo. Mas a mãe do Marco, quando soube que o filho foi assassinado, dias depois, ela adoeceu, começou a definhar, e com menos de um mês ela morreu. Era uma mulher forte, saudável, ativa, que cozinhava, que lavava roupa, que costurava, que cuidava da família, que cuidava dos netos, que fazia questão de manter todo mundo próximo e juntinho. Entrou numa depressão tão profunda de perder um filho amado. E a família, com medo, ciente de tudo que estava sendo ventilado em face à honra de uma ser manchada, mesmo após a morte, decidiu constituir um advogado para garantir ou minimamente tentar impedir que a honra do Marcos fosse manchada e que isso se perdurasse mesmo após a sua morte. O Marcos não era um homem que provocava outras pessoas. Quando eu contei para a família, vi o processo, falei, olha, está avisando aqui que ele chamou o réu de corpo. Cada familiar estava um grupo de 1 metro. Indignação. Porque ele era um homem que não se podia falar palavrão perto dele.
Ele era um homem que qualquer pessoa, e o que a Gilene falou aqui, segundo a família, é a mais pura verdade, mas ele era um homem que, se ele sentasse do teu lado no ponto de ônibus, ele tirava a Bíblia e falava que Deus tinha uma palavra para você. Ele era um homem com vida cristã ativa. Ele era um homem que não aceitava qualquer tipo de situação de desrespeito, de violência próxima a ele. E, posteriormente, depois da sua morte injustificada de uma maneira tão cruel, a sua imagem foi manchada. Para justificar e tentar fomentar a impunidade, para que a pessoa que fez, que praticou esse crime tão bárbaro, que desestruturou toda uma família, que hoje está aqui nessa situação, nesse estado, possa sair pela mesma porta que nós no final do dia. E o que a assistência de acusação hoje clama a Vossa Excelência é que não permitam para que isso aconteça. Porque hoje nós estamos aqui porque o Eurico se sente dono da Gilene. Nós, mulheres, podemos estar na mesma situação da Gilene. E muito para além de nós, mulheres, nós todos, enquanto humanos, podemos estar em outra situação, talvez eu até digo pior, né? Porque eu acho que a coisa dói muito mais de ver as pessoas que nós amamos do que em nós mesmos. Mas a nossa mãe pode ser Gilene. Por conta de uma pessoa que se sente dona da outra. Eu já estou encerrando a minha fala e eu gostaria de dizer mais uma vez, de uma maneira quase que um clamor, de quando nós comentamos uma unidade, de quando nós naturalizamos uma situação de violência com o outro, de uma maneira muito implícita, nós estamos dizendo que está tudo bem fazer com a gente também. Eu não sei se vocês perceberam, mas enquanto a Gilene prestava o depoimento aqui, ela estava o tempo todo segurando para não chorar, e gaguejava, e a voz sumia. E quando se olhava para o lado, se olhava a expressão facial do livro, ele estava todo rindo. Ele olhava para ela e sorria. Então, ela desdém ao dano que ele causou na vida daquela mulher. E aí, quando nós naturalizamos esse tipo de situação, de uma maneira muito implícita, nós estamos dizendo que está tudo bem acontecer aquilo com ela. O que nós não podemos esquecer é que nenhum de nós está isento de amanhã ser a Gilene. Se a filha da Gilene está ali sentada. E se está tudo bem acontecer com ela, vai estar tudo bem acontecer com a gente também. Quando nós entendemos que há de se naturalizar esse tipo de situação, nós estamos dizendo que está tudo bem nós regredirmos tudo que já foi progredido em termos de avanço e de conquista dos direitos das mulheres. Até há poucos anos atrás, ainda se existia sustentação oral em face da legítima defesa da honra. Até que precisou do STF intervir e dizer que é inconstitucional. Não é crível justificar matar alguém e justificar, você vai lá, mata e justifica, dizendo que você estava protegendo a sua honra enquanto homem. Porque nada justifica. E sabe quem hoje poderia estar aqui defendendo a própria honra? O Marcos. Mas o Marcos nunca vai ter voz. Ele não vai ver os netos crescerem. Ele não vai ver a família dele nunca mais. Ele nunca mais vai poder, ele não vai poder sequer terminar de conhecer uma mulher que ele começou a conhecer. A Gilene, então, a gente não tinha nada, a gente estava se conhecendo. Agora, pense, você, homem, você conhece uma mulher, você já morava na mesma região, você tem uma amiga que mora de frente ao estabelecimento dela, você tem que subir, você cumprimentar, você comprar uma coisa ou outra. Você sabe que aquela mulher que está solteira, você acabou de separar também. Você sabe que é uma pessoa trabalhadora, bacana. Você começa a conversar. Aí, no belo dia, você é surpreendido com 13 facadas. Está conhecendo a pessoa. E não há de se falar em violência emoção, para finalizar ainda, porque são constantes na ação penal ainda, uma série de áudios do telefone dele. Quando ele foi preso pela polícia, o telefone dele foi apreendido, e a polícia fez uma análise prévia de todo o conteúdo que poderia ser utilizado
pré-licitação dos fatos criminosos. O mais engraçado é que não existe qualquer resultado de conversa entre ele e a Gislaine no telefone. Porque eu liguei para ela, porque eu mandei mensagem para ela, está em número disso. E se tivesse, com certeza a polícia civil teria registrado. Se tivesse qualquer mensagem, se tivesse qualquer ligação, se tivesse qualquer SMS que fosse, a polícia civil teria registrado. Não tem. Mas o que se tem são áudios que ele mandou para diversas pessoas depois das 23 horas, ou seja, mais de 2 horas, aproximadamente 2 horas depois do crime. Todos os áudios em sequência, um 23 de 15, o outro 23 de 16, todos em horários consecutivos, falando, vou me entregar, porque a minha mão está sangrando demais. E a voz dele está tranquila, ele está falando com uma pessoa tranquila. O próprio policial falou, não, quando a gente chegou, ele até desmaiou. Ele não se entregou porque ele é bonzinho, porque ele está arrependido, não. Ele não se entregou porque ele reconhece que ele tirou a vida de um pai de família, trabalhador, evangélico, que cuidava de uma mãe idosa. Ele se entregou meramente porque ele morreu. Mas sabe qual que é a diferença? A pena, maior que ela seja, uma hora ela acaba. Ele pode sair daqui hoje condenado com homicídio privilegiado, e ele vai ter uma pena de 4 anos. A gente está dizendo que a vida do Marcos vale 4 anos. Que a filha também está logo vai valer 4 anos. Só que ainda tem paralelo. O homicídio privilegiado, ele produz tanto crime comum. Ou seja, preso mesmo, ele não vai ficar. Porque o tempo que ele está preso preventivamente, você vai ter dado para a finalidade de progressão no regime. Ou seja, ele vai embora amanhã, podem barrar com ele por aí. Um bar, uma sorveteria, um café, uma rua. Mas ele também pode ser condenado aqui com as qualificadoras e ser condenado a, por exemplo, 16 anos. Aí ele vai ficar preso em regime fechado, 7, 8, suponhamos. Mas uma hora ele vai sair. Uma hora ele vai poder abraçar a filha, beijar a mãe, rever os outros filhos, vai fazer a vida dele. O máximo vai ter essa oportunidade. Eu encerro a minha fala pedindo para que Vossas Excelências, no momento da apreciação, o jurado ele tem o direito e o exercício, a faculdade de votar como entender. Vossas Excelências não são obrigadas a acatar os pedidos realizados pelo Ministério Público, muito menos pela defesa. Devem votar de acordo com a plena convicção de Vossas Excelências. Mas se ponderem o valor de uma vida, se ponderem os danos que o físico praticado pelo Eurico trouxe não somente para o Márcio, mas para a Juliane carrega esse peso do resto da vida, de por que eu fui me arriscar a ser feliz. Os irmãos do Márcio, que vão sentir a saudade dele para sempre. Das filhas, dos filhos, que ele deixou filhos menores, que vão crescer sem um pai, que vão viver sem um pai. E quando tiverem filhos, não vão poder falar, olha, pai, está aqui o teu neto. Então, o Márcio vai ter essa chance. Eu devolvo a palavra ao doutor Gabriel para fazer alguma complementação e agradeço a vossa excelência por terem escutado as explanações. Muito obrigada.